primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todas. Antes de mais nada, queria agradecer por terem embarcado nessa ideia de fazerem essa live, né? Eu pensei na live, falei com a Daiane, que havia participado da outra live comigo, e, enfim, com outros amigos. E hoje, e dessa vez, além da Daiane, eu pedi ajuda também para Giovana. E aí, Daiane não quis participar, já ter participado da outra, para não ficar... Ela achou que seria repetitivo, mas ajudou a gente direto em outras coisas. E hoje, tive a honra de conseguir, com convidadas, essas pessoas que eu sabia que teriam ideias maravilhosas e conseguiriam fazer dessa live a melhor de todas. Então, contando aí, indo na ordem de apresentação do slide, Fernanda Ribeiro. Olá. Leite, muito obrigado por ter aceitado. Giovana, minha querida amiga de história, de faculdade e hoje de elite. Olá, boa noite a todos. Joana, minha amiga que faz bullying. Os bullies mais pesados são sempre da Joana, mas a gente continua se amando. Porque o Júlio merece. Júlio merece, né? Desculpa. Biologia, né? Ok, eu mereço. Aí temos um trio de geografia. Priscila Baldner, Oi. que tive a honra de conhecer nos primeiros dias que eu entrei no Elite. E desde então aprendendo. Nos papéis invertidos, né? Porque eu era da coordenação e você era professor. Agora a gente está no papel inverso. Exatamente, né? exatamente. Boa noite a todos, gente. Mulheres da geografia, isso aí. Boa noite. Renata, que a gente já sobre feminismo, que eu aprendi com ela, eu acho que eu não tenho nem mais onde anotar de tudo que a gente já conversou e debateu. Ai, que bom. Conheci o Júlio Cabeludo, tá? Não fala disso não, vou falar. Esquece essa parada aí. Eu também. YouTube, você bota lá. Vocês também podem ter acesso. Vocês podem ter acesso a essa informação. E Stephanie, essa pessoa maravilhosa, que em Nova Iguaçu, ainda na antiga unidade, eu tive a honra de conhecer também. Já tem um tempo, né? Boa noite a todas e todos. Beijo aí. E, gente, para começar essa live, além de agradecer a todos os participantes, eu tenho que agradecer a vocês por terem aceitado e anunciar o motivo dessa live. Bom, primeiramente, a ideia é que os alunos que estão aqui presentes possam aprender sobre o feminismo, como eu botei no título, o papel da mulher na sociedade e seus desafios, que isso sirva para a vida, que isso sirva para redação, para debate de cantina, para debate na hora do recreio, enfim, para a vida, tá? E a única coisa que a gente vai fazer a única coisa que eu vou fazer aqui é conversar, mas obviamente que o protagonismo é todos vocês, eu só estou aqui para dar uma leve guiada e só lembrando, não esqueçam de mutar o microfone na hora que não estiverem falando, para evitar, né, do som estourar para um ou para outro. Então, começando. Meninas, eu queria começar com uma pergunta para vocês seguirem adiante. Posso? A pergunta é: eu sou machista. Por quê? E agora com vocês. Giovana, quer começar a falar? Que abriu o microfone primeiro, pode ser? Posso falar, então? Pode ser. Vai lá. Pode. Eu não vi quem abriu. Não, fui eu. Então, eu acho o seguinte, quando a gente fala que alguém é machista, né, e a gente
está falando de um machismo enraizado, né? A gente vai falar bem superficialmente agora sobre isso, porque a gente vai aprofundar como é que foi essa construção de uma sociedade machista ao longo das nossas falas. Então, assim, não é que você é machista, é porque, né, como a Jéssica falou, a sociedade é uma sociedade patriarcal. Então, esse machismo, ele vai passando ao longo dos séculos, e ele vai sendo enraizado e ele vai sendo naturalizado. Então, isso acaba se tornando muito mais forte, né, nos homens, mas todo mundo sofre com essa questão machista um pouco, né, homens e mulheres. Né, as mulheres sofrem mais, mas os homens também se veem oprimidos por certas questões, por certos questionamentos ao longo da vida, como, por exemplo, todo homem tem que gostar de futebol. Por que todo homem tem que gostar de futebol? Não necessariamente, entendeu? Então, eu acho que a questão do machismo, ele é algo enraizado, né, e a gente vai desconstruindo ao longo da vida. Né? Eu já vejo hoje uma sociedade mais desconstruída do que há 15 anos atrás, quando eu era adolescente. Claro que isso, né, ainda falta muito, a gente está avançando aos poucos, mas ainda falta muito. Acho que alguém pode complementar aí. Alguém, Joana? Quer falar? Alguém? Segue. A Giovana ia falar. Pois é, vocês tinham... Eu ia chamar vocês, mas vocês haviam me dito que vocês iam estipular uma ordem para cada um falar, né? Então, se vocês preferirem, eu começo a chamar. Fala aí, alguém. Então, vamos seguir. A gente pode seguir a ordem desse organograma que a Jo montou. Eu acho que fica um pouco mais organizado, né? Vocês acham? Até porque essa questão assim, você é machista, eu sou machista, quem é machista? A gente vai discutir ao longo das nossas falas mesmo. Então, acho que vamos seguir o baile. E eu acho que é exatamente essa construção social, histórica, eu acho que ao longo de toda a nossa fala, daqui até o final de todas nós, vão responder essa pergunta e você vai poder saber se vocês também são machistas ou não e como esse recorte vai acontecer para cada um. Então, dentro da nossa sociedade, vocês conseguem enxergar? Aliás, conseguem enxergar? Não, vocês conseguem enxergar. Mas vocês fizeram a apresentação. Então, a apresentação tipo uma linha histórica, né? Ou uma linha de ordem. Vocês conseguem me dizer, assim, explicar para a galera como é que se define essa apresentação de vocês? Vocês podem, aliás. Sim, a nossa ideia... Só um minuto, Renata, só um minutinho. Desculpa, olha só, gente, antes de tudo, a gente na live, a gente pede respeito por todas as questões, né? Qualquer questionamento e tal vai ser respondido e a gente preza muito essa questão para ter uma ordem e um respeito entre as pessoas que estão participando. Então, assim, mesmo no chat, a gente adora que vocês participem, mandem mesmo, se questionem, mas vamos tentar manter uma ordem e um respeito em relação à fala e às pessoas que estão participando. Só essa questão mesmo. Vai, Rê. A gente vai abrir depois para quem quiser fazer pergunta mais pontual. Bom, então, a nossa ideia, né? Primeiro, como é que a gente decidiu o que a gente ia falar, né? Cada uma foi pontuando coisas que consideram muito importantes para se pensar o papel da mulher nos dias de hoje e a pauta do feminismo, né? Então, a gente quis organizar pensando assim, o que a gente precisa entender como o basicão de tudo? Termos que são comuns, palavras que são muito utilizadas, que a gente usa muito no nosso dia a dia, que hoje ganharam mais notoriedade. Então, a ideia é primeiro a gente conhecer os principais temas do que a gente vai falar e depois de se aprofundando nos debates que aparecem no nosso dia a dia. Então, assim, o que é feminismo? Por que mulheres, o que é machismo? Quem é machista, quem não é? Como é que o feminismo vai afetar de diferentes formas as diferentes mulheres que existem? Então, a ideia é a gente poder construir aos pouquinhos coisas que são relevantes e que fazem parte da vida de todo mundo, porque parece que não, mas isso diz respeito à vida de todos. Não interessa só para a gente que se identifica como mulher, que tem um papel de mulher na sociedade. Então, a ideia é a gente conseguir construir aos poucos temas que são relevantes e que vão ajudar vocês também a se identificarem e a pensarem o papel de vocês. Então, cada uma contribuiu de algum jeito, pontuando, né? Tipo, eu acho interessante a gente falar sobre isso.
e a outra levantou uma coisa. Então, foi realmente um debate construído primeiro com a gente, depois a gente trouxe para cá. E aí, a pergunta que eu queria fazer, e aí se sinto à vontade para quem quiser responder, começar a responder, pela ordem, eu ia chamar até a Giovana, pela ordem que está aparecendo, mas a construção estava falando isso hoje, inclusive com a minha coordenadora, que não só a nossa sociedade, mas a nossa língua também é muito machista, né? E isso é um contexto histórico. E aí, Tia, o que você consegue narrar desses pontos principais aí? Das vitórias das mulheres e talvez desconstrução também, alguma desconstrução masculina com base nessa vitória da mulher. Eu acho assim, como eu coloquei mais para frente, vocês vão observar, eu fiz um panorama histórico mesmo, a gente pensou em falar e abordar questões relacionadas ao voto, né, ao direito político, mais precisamente sobre isso, e eu pontuei também algumas figuras femininas da nossa história que são bastante invisibilizadas. Mas para nós, né, mulheres que nascemos, né, ao final da década do século XX ou no início do século XXI, as alunas, né, bem mais novas que nós, a gente encara um pouco esses direitos, né, que nós fomos conquistando ao longo dos séculos, ao longo dos anos, como uma coisa que foi, sei lá, aconteceu do nada, né, sem nenhum tipo de processo. E aí, a minha proposta com relação a pontuar essas questões históricas e trazer um pouco essas mulheres, e principalmente falando do direito ao voto, é a gente entender que esses direitos foram direitos conquistados, né, que houveram mulheres antes de nós, bem antes de nós, em vários momentos da história, que lutaram pelo direito ao voto, né, as mulheres sufragistas, que foram as primeiras eleitoras, que foram as primeiras deputadas estaduais, federais eleitas, as primeiras prefeitas, né, um longo percurso, um longo caminho. Então, foi isso, né, que está trazendo essa questão histórica, né, sobre o de história, é impossível não falar de história, pensar exatamente, eu queria aqui fazer essa reflexão, assim, né, com todo mundo que está aqui, que está assistindo a gente, né, do quanto os nossos direitos, os direitos que a gente tem hoje garantidos na Constituição Federal, né, foram conquistas, não foram coisas que surgiram para a gente num dia de, sei lá, de sol, né? Existiram lutas aí constantes de uma série de mulheres participando, que foram ativas na história, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, e que, de certa forma, lutaram para que a gente estivesse aqui hoje, todas professoras, todas com esse espaço, né, de fala. Esse espaço aqui é um espaço que foi conquistado, né? Lutaram antes de e morreram, nós. né, Gia? Lutaram e morreram, né? Muito sangue foi derramado para que a gente tivesse essa live aqui. Exatamente. Então, o próprio espaço que nós temos aqui hoje é um espaço que foi conquistado. Ele não foi nos dado, né? Foi conquistado com a luta de outras mulheres que vieram bem antes de nós, né? Não só antes de nós, muito para trás, mas também nas gerações anteriores à nossa. Então, é isso que eu queria pontuar, assim, para abrir a minha fala. E eu acho que a gente pode fazer um panorama mais geral, né, do que seria feminismo, esses pontos que a Renata levantou para a gente abordar como conceitos-chave para a gente fazer o nosso percurso daqui para frente na live. Pode ser, Rê? Então, essa era a pergunta que eu ia fazer, inclusive, para a Renata. Exatamente isso. Tirou as palavras da minha cabeça. Aliás, ou eu tirei das suas, não sei. O que é feminismo, então? Bom, vamos lá. Antes de a gente responder o que é feminismo, né, a gente tem que esclarecer alguns pontos algumas palavras que aparecem para a gente muitas vezes no debate e que significam e estão dentro do debate feminista. Então, assim, eu acho que a gente pode começar definindo o que é sexo biológico. Sexo biológico nada mais é do que a sua identificação olhando a sua genitália ao nascer. Então, você saiu de dentro da sua mãe, o médico olhou e falou assim, nasceu com pênis. É homem, né? Identifico dessa forma. Pênis é homem, nasceu com vagina é mulher. A sua identificação parte do seu nascimento. Esse é o sexo biológico. Se nasceu com uma genitália, se é XY, a Joana vai falar sobre isso, homem, XX, mulher. Então, bateu, olhou, é aquilo. Vamos definir isso pra gente. Quando você nasceu,
E a partir dessa é uma construção também, né? A partir dessa construção da genitália, a gente começa a pensar outras questões que vão se levantando. Então, sexo biológico é uma definição também. Também é uma que é dada para você quando você nasceu. Que antes vem lá na sua certidão de nascimento, etc. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente está falando sobre orientação sexual. E aí, algumas coisas também podem se levantar e tem a ver com a questão do gênero e identidade de gênero. Por quê? Na nossa sociedade, o gênero é uma construção. E essa construção parte, muitas vezes, na maioria das vezes, no geral, do seu sexo biológico. Então, assim, quando você nasceu com um pênis, identificaram você como homem. Gênero masculino. Então, quem tem um pênis pertence ao gênero masculino. Se nasceu com a vagina, pertence ao gênero feminino. Esse é um gênero que é definido também socialmente. Sendo que essa definição para a gente de gênero também é uma construção. Por quê? Porque a gente sabe que existem pessoas que nascem com uma vagina e não se identificam com o gênero que foi atribuído quando nasceu, gênero feminino. E tem gente que nasce com pênis e não se identifica com a atribuição que foi dada. Eu acho que até aqui é um discurso, é uma questão bem básica, sendo que às vezes esses pontos se confundem muito na nossa cabeça, né? O que é gênero, identidade de gênero? Aí aparecem discursos do tipo, nossa, ideologia de gênero, estão te ensinando a ser de um jeito diferente, não sei o quê, de um jeito diferente do que foi atribuído a você. Porque essas questões todas foram construídas pra gente. E aí, né, quando a gente fala sobre as questões de identidade de gênero, socialmente a gente vive num contexto que é binário. Então, só existem duas definições. Ou é do gênero masculino, ou é do gênero feminino. Parece que assim, é desse jeito ou é daquele. Não existe variação. Você não tem o direito de não se identificar. Aí aparecem outros conceitos que também são muito importantes. É a questão de cis e trans. O que é cis? Cis é a pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a partir da genitália. Então, se você é mulher, se identifica como mulher. E olha, tá vendo? Agora eu me banhei aqui. Se você se identifica como mulher, que foi definida para você quando você nasceu com uma vagina, você é uma pessoa cis. E a questão do trans não é uma identificação de gênero, não é uma identidade de gênero. Trans só diz pra gente que você não se identifica com o gênero que foi te atribuído no seu nascimento. Tem um dado que é muito interessante pra gente, eu não vou saber dizer para vocês, né, quais são todos os gêneros que existem, mas no Facebook hoje existem mais de 50 identificações de gênero. Mais de 50. Então a gente pensa sempre na questão de ser binário e não binário. Isso, 52. Isso mesmo, acabei de ver aqui no chat. São 52 identificações de gênero que existem no Facebook. Isso é muita coisa, para você. E é muita coisa dentro de um mundo que diz que só existem 2. Na verdade, existem mais de 50 identificações. Isso é muito incrível. Sendo que o principal debate para a gente, isso tem muito a ver com o feminismo, né, vai resumir bastante coisa para a gente, são as atribuições que são dadas a partir do seu gênero, desse gênero que foi identificado a você, foi dado a você quando você nasceu. Então, aí vem a questão mais importante para a gente, talvez dentro do debate feminista, que são os papéis de gênero. Que se você for, né, do gênero feminino, você tem certas obrigações a cumprir. Se você for do gênero masculino, você tem outras obrigações a cumprir. Então, tipo, a Giovana vai falar bastante para a gente sobre a questão dos direitos políticos. Até pouco tempo atrás, não faz muito tempo assim, né? Tem pouco tempo na real, as mulheres não podiam votar. O voto era uma atribuição masculina. Isso é papel de gênero. Mulher usar rosa, menino usar azul, é papel de gênero. Homem gostar de futebol, papel de gênero. A gente pensa sempre isso em relação às performatividades. Keila! Agora que eu vi que ela está aqui...
Isso é performatividade. Então, você tem um papel a cumprir, né? É o seu papel de gênero, é a sua obrigação ser daquela forma. Então, isso vai desde a sua aparência física, se você tem que ter o cabelo curto, se você tem que ter o cabelo longo, se você vai usar maquiagem ou não, se você quer usar um batom ou não, a roupa que você vai utilizar, até questões mais subjetivas, como, por exemplo, homem não chora, mulheres são sempre muito dóceis, mulheres não podem ser muito objetivas nas suas falas, mulher tem que esconder seus desejos sexuais, mas homem pode ser hipersexual. Isso tudo, né? Então, os papéis de gênero, eles não afetam só a maneira como você aparece socialmente, né? Como estão te vendo. Mas isso também diz respeito a questões que são muito pessoais. E tudo aquilo que foge dessas questões são vistas como errado, não pode, é proibido, é pecado. Sei lá mais o que vão dizer pra gente. Então, assim, fala. Não, eu gostaria só de fazer uma pergunta para você. Vamos lá, deixa eu pensar como é que eu vou construir essa pergunta. Você acredita que o feminismo pode ajudar a um homem? O que eu quero dizer assim? Porque o homem, como vocês mesmos já estão dizendo, né, existe toda essa questão do homem ser culturalmente tudo, né, aquela história idiota do macho alfa. Você acredita que o feminismo consegue quebrar isso no homem? Eu digo assim, o homem se tornar algo melhor por ele entender que ele também está sendo obrigado a ser machista, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu não consigo ver de uma forma diferente. Porque existe uma questão também, que dizem muito por aí, é que assim, ser feminista é uma questão que só diz respeito às mulheres. Só que não é verdade. Por quê? Porque o machismo, o sistema patriarcal, aparece aqui pra gente, vou falar um pouco sobre isso também, atravessa a vida de todos. Se vocês quiserem que eu mude o slide, fala que eu mudo, tá? Não, tá ótimo aqui mesmo. Porque essas questões não afetam só a vida das mulheres, assim. É claro que dentro dessa lógica, dentro do patriarcado, existe um gênero que é mais afetado. Existe um corpo que é mais afetado. E é quem está sofrendo, né, as opressões. Só que isso não significa dizer que os homens estão 100% confortáveis nisso daí, nessa lógica. É claro que vocês, homens, se beneficiam desse sistema. Isso é muito importante da gente dizer, existe um benefício nisso. Só que não significa dizer que você está 100% confortável nesse lugar. Então, assim, às vezes, um homem, quando é mais sensível, ele tem o seu papel social ridicularizado, né? Aquela história, homem não chora. Já foi até a música. E ele não pode chorar mesmo. Quando é menino, fala grosso que você é homem. Se fala um pouco fino, aí já vem um monte de questão envolvendo. É gay, é bicha, é mulherzinha, não sei o quê. Como se isso não criasse, né? Não tornassem as pessoas afetadas. Hein, Renata? Oi, diga. Isso que você está falando é muito importante. Por exemplo, fala o seguinte: o garoto que é sensível, ele é bicho, é mulherzinha. Como se fosse mulherzinha, fosse algo, né, que não é, que tem algo pejorativo, é algo de xingamento. Quem dera que fosse mulherzinha, poxa, né? Se a gente, né, se a gente está aqui, né, enfrentando, inclusive, enfim, uma galera ainda que está pensando de uma forma super retrógrada, e a gente está aqui arrasando, a gente está aqui falando, né, de super peito aberto, trocando diálogo, mesmo sofrendo retaliações de alguma forma, ou que a gente já sofreu ou sofre constantemente retaliações, é porque a gente tem muita resistência, a gente tem muito pulso firme, e quem dera que a galera fosse mulherzinha nesse sentido, seria um elogio. Eu acho que ser mulherzinha é ser muito forte. Não é todo mundo que aguenta ser mulherzinha. O que vocês aguentam, 80% dos homens, eu, por exemplo. Mas essa noção, assim, para dizer, diz pra gente que assim, só mulheres podem ser sensíveis, né? Você nasceu mulher, você pode chorar à vontade. Você pode rir a hora que você quiser, né? Como se homens não pudessem. Alguém pontuou aqui no chat falando que hoje em dia essa questão do homem não chora
não é mais tão comum. Eu também acho que não é mais tão comum assim, não seja mais tão comum assim. Só que, por exemplo, um homem demonstrar amor por outro homem, isso é sensibilidade, dizer que você ama um amigo, beijar um amigo. Aí vem outras questões também envolvendo a sexualidade, que aí, né, a gente vai pensar nas questões da orientação sexual. Que existem héteros, homo, sendo que esse sistema que a gente vive, que é o sistema patriarcal, ele beneficia também um comportamento, uma orientação sexual que é a heterossexualidade, né? Que é homem cis, mulher cis, é isso, porque pensa numa lógica de procriação, como se a gente vivesse, sei lá, há muitos anos atrás. E aí, pensando dentro dessa lógica também, a própria questão da homossexualidade, da bissexualidade e outras identificações de orientação sexual acabam são, na verdade, dentro dessa lógica machista que a gente vive, elas são subjugadas, são mal faladas, não pode, é proibido. Existem vários países que ainda hoje, né, condenam legalmente o comportamento que não seja heterossexual. A gente vê recentemente o caso da Rússia, né? Que as pessoas, para protestar durante a Copa, exibiam bandeiras do movimento LGBT, beijaço. Então, assim, o sistema patriarcal que diz pra gente que os homens dominam as mulheres não está só relacionando, não pensa somente a questão de ser mulher, ser homem, né? As identificações de gênero, mas também o comportamento sexual das pessoas. Não sei, foi até aqui, acho que eu já falei bastante. Ah, não, faltou alguns pontos, né? O que é feminismo? Eu acho que a gente pode responder no final. Tá. Pode ficar pro final, então? Eu acho que fica melhor, né? Até porque eu acho que depois de discutir as coisas, as pessoas vão chegar à conclusão, né? Vai ser meio que autoexplicativo. Eu só queria pontuar uma questão, que eu acabei fugindo um pouco, que é o patriarcado, né? Porque é uma palavra que é um conceito, na verdade, né? Que está ficando mais popular recentemente. Algumas séries têm explorado essa noção, né? Tipo, patriarcado é um termo que está mais popular. E só de forma bem rápida, né? O patriarcado é um sistema social que diz que existe um corpo, os corpos, né, que são ditos masculinos, dominam outros corpos que são ditos femininos. E dentro desse sistema social que nós temos, esses corpos que são os dominantes, eles têm benefícios que são econômicos, políticos, sociais. As próprias religiões também, as religiões patriarcais, vão definir que o homem tem mais poder do que a mulher não pode falar. Os direitos políticos também são diferentes. Homens têm mais direitos políticos do que mulheres. Enfim, a gente tem uma noção de construção em que um corpo domina outros corpos. Vamos então? Então, eu posso passar os slides, gente? Pode. Então, Gigi, uma pergunta falando sobre patriarcado. A gente tem nosso patriarcado ocidental. Eu acho que o berço, e aí você pode, obviamente, me corrigir se eu estiver errado, o berço dele remonta à Grécia, mas acho que ele ganha força realmente em Roma, né? E dentro dessa ideia, todo o nosso conceito foi construído, né? A mulher não poderia votar por ela ter a tal da, se não me engano, era chamada de histeria, e aí ela não poderia participar da vida política porque ela não é controlável emocionalmente, né? Ela estável. Oi? Então, cidadãos inativos. A gente entrava como cidadão inativo lá na Constituição de 1824. Pois é, então assim, só que isso é uma construção não só cultural, como, e aí depois, na hora que a Joana falar, eu gostaria de perguntar isso para ela, isso não era algo muito pontual de Roma, né? Porque em outras culturas
por exemplo, nórdicas, essa questão da mulher ser totalmente a par da sociedade não era realidade, né? Sim, isso é uma herança, né, da nossa, falando aqui de, e aí tem outros impactos, né, falando da questão Ocidente, e nós aqui enquanto América, colonizados, tem toda uma questão de uma herança, especialmente, né, cultural e dessa nossa herança colonial, né. E quando a gente fala de açúcar, lá do século XVI, a gente fala, né, a sociedade é patriarcal. A gente reforça isso exatamente para pensar nesses papéis, né? O homem era o chefe da família, né? Tinha um controle sobre as pessoas às quais ele escravizava e também sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os filhos, etc. Pensando um pouco, você pode passar, Júlio? Pensando um pouco nessa questão histórica, primeiro, esse tema é um tema que me é muito caro, assim, é um tema que é um tema bastante pontual, assim, na minha vida. Primeiro, porque eu sou historiadora de formação, né? E segundo, porque eu estou no mestrado, sigo no mestrado, e no mestrado eu trabalho essa questão de gênero, né? A participação feminina na história. É muito comum, e muito, na verdade, é muito incomum, e na maioria das salas de aula de história, né, isso tem mudado, né, de uns 20 anos para cá, mas ainda falta muito avançar, que a gente ouça nomes femininos, né? Só que, ao longo da história, as mulheres estiveram aí, né? Elas tiveram um papel decisivo em vários momentos da história, né? Mas, por vezes, a gente fica com aquela história oficial, né? A história oficial, qual é a história oficial? A história oficial é a história dos homens brancos, né? E aí as mulheres ficam completamente invisibilizadas dentro desse panorama. Não só as mulheres, né? Mas, no caso aqui do Brasil, a gente está falando de mulheres escravizadas e também de escravizados homens, mas como a gente está falando especificamente do contexto feminista, né, e da questão das mulheres, as mulheres ficam muito invisibilizadas, né? São sujeitos que não aparecem, né, nessa história oficial que a gente conta. Isso tem mudado, né? Não estou aqui para dizer que tá tudo ruim e que as mulheres não aparecem na história, e que isso permanece assim, porque, de fato, a gente tem, pelo menos aí nos últimos 20, 30 anos, dentro do que a gente chama, né, da historiografia, um avanço nessas pautas, nessas questões relacionadas às mulheres, né? Então, eu selecionei 4 personagens, que são personagens... Posso só fazer uma colocação? Pode, Rê. Vocês estão falando da história, eu acho muito importante pontuar que essa questão da invisibilidade das mulheres não é específico da história, da historiografia, é da ciência como um todo. Dentro do pensamento científico, existe a noção de um sujeito universal. Esse sujeito universal é um sujeito homem, masculino. Então, assim, não é só na história que as mulheres são invisibilizadas, é na geografia, é na química, é na física, é na ciência como um todo. E o nome dessas mulheres que construíram na ciência, que são sujeitos da ciência, apareceram também. Então, é muito legal a gente pensar e investigar, né, quem são as cientistas. E outra, desculpa, Giovana, desculpa. E outra, assim, eu vi um estudo que estava falando, assim, até hoje em dia as mulheres são invisibilizadas nas ciências e ficou muito nítido nessa perturbação do mundo pós-Covid-19. Eu vi uma reportagem, enfim, um estudo, falando que nós, mulheres cientistas, a gente teve uma perda de produtividade muito forte no mundo pós-Covid, porque a gente, dentro, né, desse mundo de isolamento social, ou de até quarentena que não existe mais, não é verdade? Já jogando os 6, tudo em máscara. E aí, nessa jogada toda, né? Estou que nem a Lady Gaga, né? Use máscara. Mas nessa jogada toda, a gente vê que nós mulheres, a gente está o quê? A gente está acumulando funções nesse mundo de isolamento social. É cuidar da casa, porque historicamente é o nosso papel, é cuidar das crianças catarrentas, é a gente produzir. Então, assim, eu trouxe até um dado, porque, assim, de cabeça o dado eu não lembro, mas aqui eu botei, ó. 40% das mulheres sem filhos não concluíram seus trabalhos científicos, por exemplo, artigos que deveriam, enfim, levar para a universidade que está cursando lá o curso, a disciplina que está fazendo. Então, 40% de todas as mulheres que não têm filhos não conseguiram
né, acabar, né, concluir com seu artigo, em detrimento de apenas 20% dos homens. Então, assim, 80% dos homens acadêmicos dessa pesquisa conseguiram concluir os artigos. 60% das mulheres conseguiram. Então, assim, mais da metade, na verdade, na metade, né, das mulheres sem filhos não conseguiram, enfim, concluir os seus artigos. E o número fica pior quando a gente fala de mulheres com filhos. Quando a gente olha para as mulheres com filhos, ou seja, sendo a dona de casa, sendo a mãe de família, aquela coisa bem da família tradicional brasileira, 52% das mulheres com filhos não conseguiram concluir seus artigos científicos. Os homens, 35%. Ou seja, mais da metade do universo feminino de mulheres que estão na universidade, que têm filhos, não conseguiram acabar com os seus artigos científicos, por conta da Covid-19 e por estarem ainda mais sobrecarregadas, ainda mais do que nós mulheres já somos sobrecarregadas nas nossas vidas. Então, assim, é algo absurdo, é algo que a gente pensa que nós mulheres agora estamos ocupando cada vez mais espaços, né, nas universidades, produzindo academicamente, somos todas mulheres cientistas aqui, né, as professoras e tal, mas ainda a gente demarca questão muito grave, ainda que o machismo, né, o patriarcado, o sexismo, a opressão estão muito presentes na nossa realidade. Isso ficou muito claro no mundo durante e pós-Covid.